Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe seu dia, que Deus te dê direção, sabedoria e força para viver todos os sonhos que Ele sonhou para você. Sim, nosso coração encontra plenitude, encontra satisfação quando os nossos atos se encontram com os projetos de Deus. Quando começamos a viver a vontade de Deus, é que de fato nos tornamos felizes. A felicidade é resultado desta comunhão, desta união entre as nossas ações e a vontade de Deus. Porque você foi feito para isso. Você foi feito para viver aquilo que Deus sonhou para você. Gostaria de ler com você hoje, na Bíblia, livro de Atos, capítulo 11, do versículo 19 em diante. Atos 11, 19 em diante. Estamos fazendo a leitura de todo o livro de Atos esse ano, né? No início desse ano, estamos aprendendo mais do início da igreja. Aquilo que Deus fez na primeira igreja. E diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. E aqui eu já expliquei ontem, né, nos dias anteriores, como era a visão dos primeiros cristãos. Eles eram judeus e eles ainda não tinham entendimento de que o evangelho era para toda a humanidade. E isso agora, né, nos últimos momentos que nós lemos, Deus tinha revelado isso a Pedro, através da vida de Cornélio e sua família, né, que o evangelho era para todas as nações e que todas as pessoas, independente da circuncisão ou não, eram chamados à salvação. E diz assim, versículo 20: alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, olha só, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é uma igreja que vai além do mínimo. Pessoas que vão além daquilo que é a exigência, muito mais do que a obrigação. Sabe, fazer a obrigação é fácil. Fazer aquilo que você é obrigado, aquilo que todo mundo faz, é fácil. Mas quando somos inspirados por Deus, somos chamados a fazer além da nossa obrigação. E eles começaram, né, em Antioquia, a falar também aos gregos. E anunciavam o Senhor Jesus e Deus, e acrescentando: muitos criam e se convertiam. Olha que forte. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, o resultado são vidas transformadas. Versículo 22 diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou, viu a graça de Deus e ficou muito alegre. E exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Eu acho interessante como a Bíblia descreve algumas pessoas. Barnabé é descrito como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E quando ele chega em Antioquia, ele vê um grupo grande de discípulos. Ao invés de ficar com ciúme dos líderes locais, ele se alegra. Um bom líder cristão, ele se alegra com o crescimento das outras igrejas. Esses dias uma pessoa me perguntou, disse: pastor, o que você acha desse negócio de ter uma igreja em cada esquina? Tem lugares na cidade onde tem uma em cada esquina, às vezes tem uma do lado da outra. Eu disse: glória a Deus. Porque se essa cidade inteira se converter, não caberia a população nas igrejas que temos hoje. Teríamos que ter mais igrejas ainda, em mais esquinas. Um homem de Deus com bom coração
Ele ama o crescimento da igreja e de todas as igrejas, mesmo aquelas que não é ele que está dirigindo, porque ele reconhece que tudo isso é para Deus, é a glória para Deus. Depois, versículo 25 diz assim: depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Eu vou parar aqui um pouquinho. É interessante que um homem que tem um bom coração, um bom líder, ele não quer fazer todo o trabalho sozinho. Ele não está preocupado em dividir os louros, em dividir a plataforma, a liderança. Ele quer que as pessoas sejam salvas. E aí ele divide tarefas. Aqui Barnabé viu que não dava conta sozinho e lembrou do irmão Saulo, que havia se convertido no caminho de Damasco e que voltou para sua cidade em Tarso, mas que Deus tinha prometido a ele que ele seria usado no meio dos gentios. Ele lembrou disso. Ele disse: opa, esta é uma igreja que tem mais gentios, mais gregos do que judeus. Vou buscar a ajuda de Saulo. E ele traz Saulo para lhe ajudar no ministério. Interessante isso. Um bom coração, cheio do Espírito Santo, divide tarefas, anima pessoas, chama mais pessoas para trabalhar junto. E depois diz assim no versículo 25, 26, no finalzinho, diz assim: em Antioquia os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. É interessante porque o termo cristão não havia sido usado ainda. E eles foram então apelidados, chamados de cristãos. E é interessante que este termo cristão se refere a Cristo, mas a terminação ão, na língua grega, significa para nós um diminutivo. É como se fosse em português um cristinho. Por quê? Porque eles anunciavam a Cristo, mas eles também viviam como Cristo. Então, um cristão é um pequeno Cristo. É um homem e uma mulher que se coloca como Cristo, que vive como Cristo. Somos pequenos Cristos andando pela terra. Cristinhos. É isso que é ser um cristão. Não é um nome de uma religião, mas é uma posição com relação ao que Jesus fez. Eu não apenas creio em Cristo, mas eu me torno um pequeno Cristo. Porque eu também começo a trabalhar pela mesma causa que Cristo. E eu começo a estar disposto a sofrer e a morrer, como Cristo esteve disposto a sofrer e a morrer para salvar a minha geração. Amém? Querido Deus e Pai, dá-nos um coração como o coração da igreja de Antioquia e um coração como o coração de Barnabé. Ajuda-nos a termos um bom coração cheio do Teu Espírito e andarmos como pequenos cristos pela terra, levando o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua vida, por onde passarmos. Fortalece esse amigo que nos ouve hoje, este homem, esta mulher, este senhor, esta senhora. Dá ânimo novo, Senhor. Alegra o coração desta pessoa. Renova suas forças, Pai. Eu peço em nome de Jesus um tempo de esperança, de alegria, de vida. Dá um dia cheio da Tua presença, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, meu amigo, e até amanhã.